Talvez você já tenha ouvido essas palavras: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Mas você já parou para pensar no que realmente significa dizer que Deus é o seu pastor? Na Bíblia, o pastor era mais do que alguém que alimentava o rebanho. Ele guiava, protegia, carregava as feridas e até arriscava a própria vida por suas ovelhas. Quando Davi escreveu esse salmo, ele falava com experiência. Ele mesmo tinha sido um pastor de ovelhas. Hoje, quando você diz que "o Senhor é o meu pastor", está dizendo que confia em Deus para te guiar nos caminhos certos. Que Ele cuida de você quando ninguém mais vê. Que Ele te protege quando você nem percebe os perigos. As ovelhas reconhecem a voz do pastor. Assim também Deus fala com você, através da palavra, da oração e da paz que só Ele pode dar. Você já reconheceu Deus como seu pastor? Tem deixado Ele te guiar? Ou está tentando viver sozinho, longe do rebanho, vulnerável e cansado? Quando você entrega sua vida ao bom pastor, pode ter certeza, nada vai te faltar. Nem paz, nem direção, nem amor. Porque Ele cuida de você. Você já passou por um momento em que parecia faltar tudo? Faltava dinheiro, saúde, força, ou até esperança. E mesmo assim a Bíblia declara: "Nada me faltará." Como entender isso? Essa promessa não significa que nunca enfrentaremos lutas. Significa que, mesmo nas lutas, Deus suprirá o que for necessário para aquele momento. Assim como Deus alimentou o povo de Israel no deserto com maná do céu, Ele ainda hoje nos dá aquilo que precisamos, na hora certa e do jeito dele. Ele sabe o que você precisa antes mesmo que você peça, e Ele nunca se atrasa. Às vezes a provisão vem de formas simples, mas carregadas de amor. Deus usa pessoas, situações e até milagres para mostrar que Ele não esqueceu de você. Quando o Senhor é o seu pastor, você pode descansar. Nada te faltará, nem paz, nem direção, nem esperança. Ele está no controle. Curta, comente. Com um amém se você crê nessa promessa. E compartilhe essa palavra com alguém que precisa ouvir isso hoje. Vivemos em um mundo barulhento, acelerado, onde descansar parece um luxo impossível. Mas o Salmo 23 nos diz que Deus nos faz repousar em pastos verdejantes. O que isso significa? Pastos verdejantes representam um lugar de provisão, descanso e paz. Um lugar onde a alma pode respirar. É para lá que Deus quer te levar. Deus não nos criou para viver em constante agitação. O pastor da nossa alma sabe quando precisamos parar, respirar e confiar. Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Descansar em Deus é confiar que Ele está cuidando de tudo. Você precisa desse descanso. Reserve um tempo para Deus. Nos pastos verdejantes da sua presença, a ansiedade se cala e a alma floresce. O mundo exige correria. Deus convida ao descanso. Você aceita esse convite hoje? Vivemos cercados por ruídos, por dentro e por fora. Ansiedade, correria, preocupações, cobranças. Mas no meio desse caos, existe um convite. Um convite que vem direto do coração de Deus. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Essa é a promessa do Salmo 23, que o pastor nos conduz à calma, à leveza, ao equilíbrio. Hoje você vai descobrir o que são essas águas tranquilas e como elas podem transformar sua vida, mesmo em meio às tempestades. Vivemos em um tempo acelerado. Tudo acontece depressa. A mente não para, o coração se aperta, o corpo pede socorro. Quantas vezes você já deitou com o corpo cansado, mas a alma ainda acordada? Você sente que está no controle, mas, por dentro, está se afogando no próprio cansaço. E é aí que entra a beleza desse versículo. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Deus não quer apenas que você ande. Ele quer te conduzir com calma. Ele não quer só te dar direção. Ele quer te dar paz no caminho. No mundo antigo,
As ovelhas não bebiam água de lugares agitados. Se o rio estivesse turbulento, elas se assustavam. Elas precisavam de águas calmas, onde pudessem confiar e descansar. Quando Davi escreve esse salmo, ele não está falando apenas de água literal. Ele está dizendo: Deus me leva a um lugar onde minha alma pode se aquietar. As águas tranquilas são o símbolo da presença de Deus. São momentos de adoração, de oração silenciosa, de leitura da palavra. É naquele momento em que você desliga o celular, fecha os olhos, respira fundo e ouve Deus sussurrando: estou aqui. Essas águas não são externas, elas fluem dentro de quem confia. Mas como se chega até essas águas tranquilas? Primeiro é preciso parar. Sim, parar. Parar de lutar sozinho. Parar de tentar resolver tudo com as próprias mãos. Deus só pode te conduzir quando você permite ser guiado. Segundo, é preciso confiar. O pastor não empurra, ele chama, ele conduz. Você precisa confiar na voz do pastor. Ele te conhece, ele sabe onde estão as águas. Terceiro, é preciso desligar-se do ruído. Às vezes você não encontra a paz porque está alimentando a alma com barulho. São tantas vozes, redes sociais, notícias, cobranças internas. Mas Deus ainda fala no silêncio, e só ouve quem escolhe ouvir. Lembra quando Jesus estava no barco com os discípulos e uma tempestade ameaçava afundar tudo? Eles se desesperaram, mas Jesus dormia. Não era falta de cuidado, era paz. Quando o seu interior está firmado em Deus, nem a tempestade mais forte consegue roubar sua calma. Ele se levantou, olhou para os ventos e disse: acalma-te, vento, sossega, mar. E tudo se fez bonança. As águas tranquilas que o Salmo 23 fala não são águas sem problemas. São águas com a presença de Jesus. Hoje, você pode experimentar essas águas. Separe 10 minutos. Só 10. Desligue tudo. Abra a Bíblia. Respire fundo. Fale com Deus. Ouça. Deixe Ele te conduzir. Você não precisa controlar tudo. Você só precisa seguir a voz do pastor. Deus está te chamando para descansar. Mesmo que o mundo esteja em guerra, Ele quer te dar paz. Mesmo que tudo ao seu redor esteja caótico, Ele pode criar um oásis dentro do seu coração. Porque o Senhor é o seu pastor, e Ele te guia mansamente às águas tranquilas. Existem dores que ninguém vê, feridas que não sangram, mas que gritam por dentro. Você já sentiu isso? Um peso invisível, uma tristeza sem explicação, um vazio que parece não passar? O Salmo 23 diz: refrigera a minha alma. Em outras palavras, Ele restaura a minha alma. Hoje vamos mergulhar nesse versículo e descobrir como Deus cura o que mais ninguém consegue tocar. A alma é o centro do nosso ser. É onde guardamos emoções, lembranças, desejos e traumas. É possível ter o corpo saudável e a alma doente. Você pode parecer bem por fora, mas estar destruído por dentro. E é exatamente aí que Deus age. Você já tentou explicar uma dor e não conseguiu? Porque é difícil colocar em palavras algo que a alma sente. Mas Deus, Ele conhece cada parte sua. A dor que você esconde, o trauma que você enterrou, a culpa que você carrega. Ele vê, Ele entende e Ele não julga. Ele cura. Deus não trata só os sintomas, Ele vai até a raiz. Elias foi um dos maiores profetas da Bíblia. Enfrentou reis, fez fogo descer do céu, mas teve um momento em que ele desabou, correu para o deserto e disse: Senhor, basta, tira minha vida. Ele estava esgotado, a alma dele estava ferida, mas Deus não o repreendeu. Deus enviou um anjo, com comida, com descanso, com presença. Elias precisava de refrigério. Foi exatamente isso que Deus deu. A restauração da alma não acontece de um dia para o outro. É um processo, mas começa com um passo: permitir que Deus entre nas partes escondidas.
Ele usa a palavra, a oração, a comunhão, até mesmo o silêncio para curar. Às vezes, ele vai te levar a momentos de confronto. Vai mostrar feridas que você preferia ignorar. Mas ele só revela para curar. Ele quer que você viva leve, livre, restaurado. Porque uma alma curada consegue amar de novo, consegue confiar, consegue sonhar. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem com o coração em pedaços. Talvez você passou por rejeição, abandono, abusos ou perdas profundas. Mas há esperança. Deus está dizendo: eu posso restaurar sua alma. Eu posso te dar de volta o que a dor tentou roubar. Senhor, aqui está a minha alma, cansada, ferida, sobrecarregada. Mas eu creio que Tu és o Deus que cura por dentro. Restaura o que está quebrado. Leva embora o peso da culpa, da dor, da solidão. Me dá novo ânimo, nova paz, nova vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus é o pastor que não abandona a ovelha machucada. Ele carrega, Ele trata, Ele sara. Hoje, se você deixar, Ele também pode restaurar a sua alma. Todos nós enfrentamos decisões difíceis. Caminhos que parecem mais fáceis, mas nos afastam de Deus. Outros que são mais difíceis, mas nos levam à justiça, à vida verdadeira. O Salmo 23 diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O que são essas veredas? Como é esse caminho? E por que ele é tão importante para a sua vida espiritual? A palavra veredas significa caminhos estreitos, trilhas usadas por pastores no deserto. E as veredas da justiça são os caminhos corretos, retos, que nos mantêm longe do perigo espiritual. Deus, como bom pastor, não nos deixa andar sozinhos. Ele nos guia por caminhos seguros, mesmo quando parecem difíceis. E Ele faz isso por amor do seu nome, porque Ele é fiel, porque Ele prometeu. Andar com Deus nem sempre é confortável. Às vezes é dizer não para o que todo mundo diz sim. É manter a fé quando todos abandonam. É perdoar quando tudo em você grita por vingança. Mas cada passo na justiça é um passo de fé. E mesmo quando dói, é o caminho que te molda, te purifica, te aproxima de Deus. Pense em José, um jovem sonhador, fiel a Deus, mas que foi traído, vendido, esquecido na prisão. Parecia que Deus o havia abandonado, mas não. Ele estava exatamente onde Deus o queria. Cada lágrima, cada injustiça, fazia parte da vereda da justiça. E no tempo certo, José foi exaltado, porque Deus honra aqueles que permanecem fiéis, mesmo nos caminhos mais difíceis. Deus não revela o caminho todo de uma vez. Ele guia um passo por vez. É por isso que fé é tão essencial. Você talvez não entenda o porquê agora, mas se Ele está guiando, você pode confiar. Mesmo que seja doloroso, mesmo que pareça solitário, Ele sabe para onde está te levando. E no fim da trilha, há restauração, propósito e vida abundante. A justiça de Deus nem sempre te dará aplausos. Às vezes você vai ser rejeitado, criticado, chamado de tolo. Mas Deus vê cada escolha feita com sinceridade. Ele honra quem anda com retidão. E Ele recompensa não com riquezas temporais, mas com paz, identidade e autoridade espiritual. Talvez você esteja cansado hoje. Talvez o caminho pareça difícil demais. Mas Deus não te chamou para desistir. Ele te chamou para confiar. A força não vem de você, vem dele. O mesmo Deus que guia, sustenta. Não importa o quão difícil esteja, você está sendo guiado. E se é Deus quem guia, então o final será glorioso. Comente: guia-me, Senhor, se você está confiando no caminho de Deus. E compartilhe com alguém que precisa de direção hoje. Vivemos em um mundo cheio de inseguranças, medos, ameaças, incertezas. Tudo parece instável, tudo parece frágil. Mas existe um lugar onde a alma encontra descanso. Um lugar onde o medo não domina. Esse lugar é a presença de Deus. E Davi descobriu esse segredo ao declarar: Tu estás comigo. Mais importante do que saber onde estamos
é saber com quem estamos. A presença de Deus não nos tira dos problemas. Ela nos dá segurança em meio a eles. É como uma criança no colo do pai. O mundo pode estar desmoronando, mas ali, ela se sente protegida. Deus nunca disse que não passaríamos por tempestades. Ele prometeu estar no barco conosco. E isso muda tudo, porque a presença dele traz direção, coragem, consolo. Quando ele está por perto, o coração se acalma, mesmo que os ventos gritem. Sadraque, Mesaque e Abed-nego foram lançados na fornalha. Mas quando olharam, havia um quarto homem com eles. A presença de Deus entrou no fogo, e por isso o fogo não os consumiu. Você entende? O que te protege não é a ausência do fogo, é a presença de Deus dentro dele. Não é a ausência de problemas que traz paz, é a certeza de que Ele está perto. Mesmo em silêncio, Ele está. Mesmo sem sinais, Ele está. E quando você sente essa presença, o medo perde força, a ansiedade se cala, o coração respira fundo. A presença de Deus não depende das circunstâncias. Ela é constante. No dia bom, Ele está. No dia mau, Ele também está. E essa é a sua verdadeira segurança. Saber que em todos os momentos, Ele não te deixa. As circunstâncias mudam. As notícias pioram. As emoções oscilam, mas Deus permanece. O segredo da segurança não está no controle, está na confiança. E confiar é saber que Ele está aqui. Pai, eu não quero apenas respostas. Eu quero Tua presença. Porque quando o Senhor está aqui, tudo muda. O medo sai, a paz entra. Fica comigo, Senhor, todos os dias. Que eu nunca me esqueça que estou seguro, porque Tu estás comigo. Você não precisa entender tudo. Você só precisa confiar em quem está com você. A presença dele é o seu refúgio. E com ele, você está seguro. Quando você pensa em consolo, o que vem à sua mente? Talvez um abraço, uma palavra suave. Mas Davi diz que se sente consolado com uma vara e um cajado. Parece estranho? Hoje você vai descobrir o poder do amor de Deus que protege e também corrige. A vara e o cajado eram instrumentos essenciais do pastor. A vara era firme, usada para proteger das ameaças. O cajado, com sua ponta curva, era usado para guiar as ovelhas e trazê-las de volta quando se desviavam. Assim é Deus conosco. Ele nos defende do mal e nos corrige quando saímos do caminho. Existem inimigos espirituais que você nem vê, mas Deus vê. E como um pastor atento, Ele levanta a vara para te defender. Quantas vezes você foi poupado e nem percebeu? A vara de Deus age no invisível, desfaz armadilhas, quebra laços, silencia vozes do inimigo. Você está seguro, porque Ele luta por você. Mas às vezes o perigo vem de dentro. Nossas escolhas, teimosias, desvios. E é aí que entra o cajado. Não para nos machucar, mas para nos trazer de volta. A correção de Deus é um sinal de amor. Ele corrige quem Ele ama, não para punir, mas para proteger. Jonas quis fugir da vontade de Deus. Deus poderia tê-lo deixado, mas o cajado o alcançou. Na barriga de um peixe, Jonas encontrou a disciplina e o amor de um pai que não desiste dos seus filhos. A correção foi dura, mas salvadora. Corrigir é amar. Um pai que ama não deixa o filho crescer sem limites. Deus é esse pai. Ele nos mostra quando estamos errados. Ele nos ensina o caminho certo. E mesmo que doa, é um amor que salva. Já sentiu consolo após ser corrigido? Porque no fundo você sabia, era Deus dizendo: eu me importo com você. Não há castigo em Deus. Há restauração. Ele não corrige com raiva. Ele corrige com graça. E isso nos consola. Senhor, eu aceito a tua vara. Aceito o teu cajado. Corrige-me, protege-me, guia-me. Não quero andar sozinho. Mesmo que eu não entenda agora, eu confio no teu amor que corrige.
Obrigado por nunca desistir de mim. A vara e o cajado não são instrumentos de medo. São expressões de cuidado. Você pode descansar, porque Deus está cuidando de você, com firmeza e com amor. Imagine isso. Você está no meio de uma batalha, cercado por adversidades, críticas, invejas. E Deus prepara uma mesa. Sim, Ele não te tira da guerra, mas faz você se sentar no banquete da vitória, na frente de quem achava que você não ia resistir. Preste atenção nesse detalhe. A mesa não é depois da luta, é durante. É na presença dos inimigos. Deus não precisa esperar o fim da guerra para te honrar. Ele te exalta no meio da dor. Ele mostra quem você é, mesmo quando os outros só enxergam quem você foi. José foi traído, vendido, esquecido. Mas quando chegou o tempo, Deus preparou a mesa. E quem o desprezou teve que ver que ele era escolhido. A mesa que Deus prepara não é para humilhar. É para mostrar que quem Ele levanta, ninguém derruba. Já passou por um deserto? Tudo parece escasso. Mas é lá que a mesa aparece. Quando tudo falta, Deus mostra que Ele é a fonte. Ele alimenta a tua alma, sacia a tua sede, fortalece teus ossos. A mesa é símbolo de provisão, mesmo quando tudo diz, não vai dar. Elias fugiu para o deserto, mas até lá, Deus enviou comida. Corvos, aves impuras, improváveis, foram usados por Deus para alimentar seu servo. Porque quando Deus quer preparar uma mesa, Ele usa até o improvável para te servir. Você pode ter sido deixado de lado, mas Deus vai te colocar na mesa. A mesma mesa que Davi foi chamado, quando ninguém acreditava nele. A mesa é honra para os humilhados, lugar de restauração para os esquecidos. A mesa não precisa ser luxuosa. Ela só precisa ter a presença dele. Porque onde Deus está, há paz. Onde Ele está, há fartura. Ele transforma pouco em muito. E faz até os que te julgaram testemunharem a tua exaltação. Senhor, obrigado pela mesa. Mesmo rodeado por lutas, o Senhor me serve com amor. Eu confio em Ti. Ainda que zombem, critiquem, me persigam, o Senhor me sustenta. Prepara a Tua mesa na minha vida e que ela glorifique o Teu nome. Você não precisa vencer ninguém. Deus faz isso por você. Sua parte é sentar-se à mesa e confiar no Deus que honra, sustenta e exalta. Comente obrigado pela mesa, Senhor, se essa palavra falou com seu coração. Compartilhe com alguém que precisa saber que Deus ainda honra os seus.